estarmos aqui, em especial para falar a respeito das emoções, que é um tema que nós temos estudado há alguns anos, no sentido de compreender como melhor direcionar a nossa vida. Nós temos uma ideia a respeito das emoções que está muito ligada às tragédias e aos problemas da vida. Quando vemos um adolescente que entra numa escola com uma metralhadora ou um revólver e mata muitas outras crianças inocentes, nós associamos a essa vida emocional da mesma maneira como pensamos na emoção de um delinquente que, tomado por raiva, mata pessoas, ou de uma esposa que em determinada situação de constrangimento mata a facadas do seu marido. E nesta lógica, nós fomos associando que as emoções estão ligadas aos desequilíbrios, aos problemas e aos equívocos. E por essa perspectiva de desequilíbrios, de problemas e de equívocos, parece que nós vamos concluindo que o melhor é tentar tirar as emoções da nossa vida. Porque se não tivermos raivas, se não tivermos medo, se não tivermos tristezas, nós viveremos melhor. E essa é a mesma lógica que nós construímos em relação à depressão. Nós temos medo de entrar em contato com as nossas tristezas, medo de viver momentos de maior introspecção, porque isso vai nos levar ao fundo do poço. E aí nós vamos deprimir e as pessoas vão cometer suicídio. E de maneira equivocada, nós concluímos que quanto mais distante nós estivermos das nossas emoções, mais equilibrados nós seremos. O que acontece é que o estudo das emoções pela perspectiva psicológica, e depois nós vamos ver pela perspectiva espírita, ele fala justamente o contrário. Porque da mesma maneira como aquelas pessoas que cometeram grandes tragédias foram tomadas por emoções, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e o próprio Jesus realizaram as tarefas que precisavam realizar, também movidos por emoções. O que quer dizer que se nas emoções estão à base das nossas maiores tragédias, também estão à base das grandes edificações da humanidade. E se assim fosse possível nós nos livrarmos das emoções e não sentir medo, não sentir raiva, nem sentir tristeza, também não sentiríamos os sentimentos nobres, também não teríamos grandes realizações e não faríamos diferença na nossa vida. Ou até talvez por conta disso se explique porque muitas vezes nós estamos numa linha mediana, para não dizer medíocre, aonde não fazemos grandes tragédias, mas também não temos grandes realizações. Não cometemos grandes equívocos e não matamos ninguém, mas também não salvamos nenhuma vida e não fazemos diferença na vida de muitas pessoas. Porque nós tiramos as emoções da nossa vida, ou achamos que o melhor seria se livrar delas. E não percebemos que quando nós estamos tirando a emoção da nossa vida, nós não tiramos apenas a fonte de possíveis problemas, mas estamos tirando também o potencial das grandes realizações. E isso causa uma mudança muito significativa na nossa forma de pensar. Porque ao invés de pensar em eliminar as emoções, nós começamos a pensar uma outra forma de nos relacionarmos com as nossas emoções, que não seja por essa via de castração ou de eliminação. Na noite de hoje, não sei se vocês sabem, a gente vai até 11h15 mais ou menos, porque nós temos 4 emoções para falar: raiva, medo, tristeza e alegria. 1 hora para cada uma, 15 minutos para fazer um fechamento, tá? Aqui na frente tem um... Gente, se tiver cabelo sobrando, mais pra cá. Porque daí quando vai até às 11, ela começou a procurar um lugar para sentar. Não é falta de espaço mesmo, é de cadeira só. Ó, tem mais uma aqui, tem 3 cadeiras então na frente, se vocês quiserem. A gente põe aqui na mesa assim as coisas ali. Eu queria que vocês ficassem bastante à vontade para fazer perguntas e questionamentos, porque como eu estou tentando explicar, nós estamos falando de
coisas que fazem muito parte do nosso dia a dia. E o meu objetivo, mais do que trazer um monte de conteúdos para vocês, é de que a gente possa refletir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas tristezas, sobre as nossas alegrias e sobre os nossos medos. E então, dessa maneira, se vocês tiverem algum questionamento, prefiro que levante a mão e que a gente vá conversando de uma maneira talvez um tanto mais informal, do que eu passar um monte de conteúdo, um monte de questões para vocês e vocês saírem daqui mais confusos do que quando vocês chegaram. Porque na nossa lógica, nós vamos tentar olhar para as emoções, como eu estava dizendo, enquanto energias que fazem parte da nossa vida, e a forma produtiva ou criativa, o fato delas fazerem-nos bem, de nos auxiliarem nas grandes realizações, depende de como eu vou viver cada uma dessas emoções. E por isso, nós preferimos que vocês façam questionamentos e perguntas para que as coisas fiquem claras, do que vocês saiam daqui mais confusos do que eu chegar. Acho que agora está sobrando. Vocês têm costume de fazer pergunta? Não responde nem se tem costume de fazer pergunta, mas fazer pergunta. Não, você não abre a gente pergunta, tem momentos específicos para as perguntas. É que eu falei que era até às 11h15, daí falou, meu Deus, se quiser pergunta, então a gente vira a noite. Não, mas eu prefiro que vocês façam as perguntas no meio do caminho. Porque se eu ficar falando aqui, vocês fizerem a pergunta lá no final, aí às vezes eu posso não ter explicado algo direito, eu digo, meu Deus do céu. Então é melhor vocês irem perguntando no meio do caminho e eu tento ir explicando melhor aquilo que a gente deixar para o final. Combinado? Vocês levantam a mão e perguntam. Raiva, alguém sente aqui? Deixa eu dar uma olhada. Quem sente raiva? Tristeza, alguém sente aqui? Deixa eu dar uma olhada. Medo, alguém sente aqui? Alegria, alguém sente? Tá bom, eu estou falando para tudo sério. Primeiro, a gente precisa entender que esta lógica das emoções, ou que o estudo das emoções, ele não é uma perspectiva hoje da psicologia. Embora existam várias abordagens que estudam as emoções, e o principal autor que trouxe o contexto da psicologia, das emoções para o nosso dia a dia, foi Daniel Goleman, com o livro Inteligência Emocional. Ele escreve lá pela década de 80, um norte-americano, e ele trouxe para o nosso dia a dia, falando dessas emoções, com os componentes neurológicos, nos explicou muitas coisas importantes. Mas o mais interessante é de nós pensarmos que em 1857, quando ainda não tinha Freud, não tinha Jung, não tinha a neurociência como hoje está desenvolvida para nos explicar o funcionamento do cérebro, Allan Kardec já falava a respeito da nossa vida emocional. E lá ele chamava de paixões. Nós não temos o contexto de emoções nos anos de 1800 e de 1900, mas quando lemos as colocações que Allan Kardec fala a respeito das paixões, nós temos certeza que muito antes da psicologia estar desenvolvida, Allan Kardec já fazia uma análise psicológica do ser humano. E quando ele fala a respeito das paixões, a pergunta, se não me falha a memória, no Livro dos Espíritos é 638. A pergunta que Allan Kardec faz é: há nas paixões um princípio mau em sua natureza? E a resposta dos Espíritos é: não. O problema é o excesso quando se vive. E quando somos tomados por estas paixões, e faz um comparativo com um cavalo, com um corcel, que seria um cavalo possante, poderoso, e de que quando o sujeito está à mercê deste cavalo, ele vai ter muitos problemas, mas quando ele consegue governá-lo, então ele consegue chegar a distâncias que jamais conseguiria andando a pé. Esta lógica das paixões, ela é extremamente importante para que a gente pense as nossas emoções. Porque poderíamos traduzir perguntando se há um princípio mau necessariamente na raiva, no medo ou na tristeza. E a resposta então é a mesma, que não há um princípio mau em si, mas o problema é quando nós somos tomados por estas emoções, quando elas nos governam, e então nós teremos problemas como o cavaleiro que não consegue governar aquele cavalo, indomado, e por conta disso vai ter muitos problemas.
Mas vejamos que, se nós temos um cavalo puro sangue árabe, um puro sangue inglês, que são esses cavalos de corrida, cavalos fogosos, um cavalo deste domado, ele não deixa de ser um cavalo fogoso e poderoso. Ele se torna um cavalo poderoso que está a serviço do seu cavaleiro. Mas se você doma um cavalo selvagem, ele nunca vai virar um pangaré, sem vergonha, sem gracinha, andando de qualquer jeito. Eu não sei se vocês têm essa noção a respeito dos tipos de cavalo, mas existem cavalos que nós chamamos de sangue frio, que são cavalos que para ele andar você tem que cutucar, e para correr você tem que bater, e aí ele dá uma corridinha e já para se você não continuar batendo, ou se você não colocar uma pressão, porque o negócio dele é ficar em sombra e água fresca. E existem cavalos que nós chamamos de sangue quente. São cavalos que você senta em cima e se você só soltar a rédea, ele já sai correndo disparado. Você nem precisa dar um comando para ele correr, você não precisa machucar o cavalo, porque simplesmente pelo ato de soltar a rédea ele já quer correr. Se sair um cavalo correndo na frente, então ele fica desgovernado, fica virando para os lados, porque na natureza dele está esse movimento, esta ação quente e poderosa. Isso nos faz pensar que quando nós estamos falando das emoções, nós também podemos governá-las, mas nunca adulterá-las. A energia da raiva é uma determinada característica, e se eu quiser governar a minha raiva, sendo uma pessoa bem calma, pacífica, que fala baixo, e achar que com isso eu tenho a minha raiva governada, eu não estou governando a minha raiva, eu estou adulterando, porque a energia da raiva é uma energia de extroversão, de que faz e de que acontece. E quando eu não compreendo que eu preciso administrar melhor, que eu preciso cultivar e lidar com esta raiva, e acho que eu estou administrando quando eu escondo ou quando eu camuflo, então nós temos um problema, porque nós queremos transformar um cavalo selvagem num cavalo sem gracinha, e daí nós estamos adulterando a sua natureza. E depois de uns tempos, a psicossomática ou a psicologia, que estuda o reflexo das nossas emoções no corpo físico, começou a nos mostrar que as emoções que nós não conseguimos viver de modo consciente, a raiva, o medo ou as tristezas que eu não vivo, tendo clareza de que elas estão presentes na minha vida, quando eu tento reprimir, negar ou esconder, elas não deixam de existir, elas vão para o nosso corpo. E aí o sujeito então que reprime as suas raivas, ele começa a desenvolver doença de pele, começa a desenvolver problemas intestinais, gástricos, na dificuldade de digerir as suas emoções. E a emoção mais estudada, que é a raiva, tem o seu principal elemento no câncer, aonde o indivíduo que não conseguiu viver estas raivas de maneira adequada e começa a alimentar o comportamento de ressentimento, que é a raiva não vivida de maneira consciente, de maneira adequada, então transforma esta energia agressiva numa doença que se volta contra o próprio sujeito, porque o câncer é uma doença autoimune, assim como algumas outras doenças da coluna são doenças autoimunes, porque quer dizer que o organismo se volta contra o próprio sujeito num movimento de autodestruição. Então ele que não conseguiu viver essa energia agressiva, uma energia destrutiva e colocá-la no mundo, essa energia destrutiva não deixa de existir, ela se volta contra o próprio sujeito e lhe destrói. E aí nós ficamos pensando, meu Deus do céu, então talvez seja pior eu reprimir as emoções, então a gente tem mais é que extravasar, e daí quando a gente está com raiva, fala, cala a boca, já não aguento mais, e aí a gente bota para fora, porque pelo menos não vai morrer de ressentimento e de câncer. Mas daí surgiram outros estudos mostrando que o sujeito que explode com as suas emoções e que fica morrendo de raiva, então ele tem problema nas suas veias, nas artérias, morre de infarto ou de AVC. E aí a gente fica pensando, ou você morre de câncer por ressentimento, ou você morre de infarto e de AVC, qual dos dois que você prefere? Tem condições de escolher, não tem? Fato é que seja eu ser tomado pelas emoções
ou eu tentar reprimi-las e fingir que nada está acontecendo, são dois caminhos extremos e opostos que nos levam a movimentos destrutivos. Nesse meio de caminho, nós aprendemos a cultivá-las. Por isso o título do nosso livro, Cultivo das Emoções. Cultivá-las parte do princípio de que as emoções fazem parte da nossa natureza e que quando nós sabemos cuidar de uma planta de modo adequado dentro das suas características, ela desenvolve todo o seu potencial. Mas se nós não soubermos cuidar dessas plantas, nós podemos ter alguns problemas, como o chuchu que vai tomando espaço por tudo e parece que vira uma erva daninha, ou como aquelas plantas, eu não sei se vocês conhecem aqui, mas lá em Curitiba, nós chamamos de coroa de Cristo, que é uma planta espinhosa que serve para fazer cercados ou para proteger determinados muros, a gente chama de cerca viva, mas que se você não fizer a poda adequada, ela vai crescendo, crescendo de modo desgovernado e impede a gente até de passar pela calçada. A lógica do cultivo das emoções pressupõe que cada emoção tem a sua natureza, tem o seu jeito de ser, e que se você souber cuidar desta emoção dentro da sua característica, dentro da sua natureza, ela desenvolve o seu melhor potencial, cumpre com o seu papel e nos oferece belas flores. Mas se você não souber cuidar adequadamente, ela se transforma num problema na nossa vida. Esta regra serve para pensarmos a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, como energias que têm um papel na nossa vida. E se eu não souber usá-lo de maneira adequada, eles se transformam num problema. Se eu não conseguir dar vazão à sua natureza, eles também se transformam num problema. Mas se eu conseguir compreender esta natureza e der o espaço e o cuidado adequado, então nós teremos um jardim florido. O problema nas nossas vidas, quando temos dificuldade nas relações, quando temos problemas em casa, no centro espírita, no trânsito, na grande maioria dos problemas que nós temos na vida, na base destes problemas nós vamos encontrar as nossas emoções básicas: raiva, medo, tristeza ou alegria, que não foram bem administradas e por isso se transformaram em situações problemáticas. Das emoções é que nós teremos os sentimentos. Então, já que estamos falando da raiva, vamos tentar explicar com um exemplo. Eu vivo uma determinada experiência de raiva. Alguém aqui nesse centro espírita me trata mal, me questiona, uma pessoa grosseira. Sei que vocês não vão fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, a pessoa trata mal, grosseira, e aí eu fico com raiva. E vou embora falando pra cá: meu Deus, você viu o que aquele moço fez? Que absurdo, que grosseria. E naquele momento eu fiquei com raiva. Mas aquela emoção que neste momento me toma, dali a pouco ela tende a ir passando, e na hora de dormir eu já não lembro mais daquela situação. No dia de amanhã eu já não me recordo mais. Mas se eu levar aquela experiência, que foi uma simples reação a essa determinada situação, e ficar alimentando no plano ideativo, e antes de dormir eu fico pensando: por que ele não podia ter feito isso comigo? Porque quem que ele pensa que é? Porque onde que ele estava com a cabeça? E no dia de amanhã eu acordo, e até que eu acordo bem, mas daqui a pouco no café eu já começo a lembrar que quem foi aquele homem, que ousadia por ter feito isso, e começo a alimentar esta raiva. Aí eu já não tenho mais a raiva, agora eu começo a ter ódio. O ódio é do campo do sentimento, não precisa mais ter aquele moço, o simples fato de eu lembrar dele já gera aquele mal-estar. E daqui 5 anos, quando me falarem desta casa espírita, eu já vou sentir aquele mal-estar, porque eu me lembro daquela pessoa, ele nem existe mais, ele já desencarnou, já reencarnou, já está em outro lugar, mas eu ainda estou alimentando aqueles pensamentos. Isso é o campo do sentimento. Então nós entendemos que a emoção é a base, é um comportamento fisiológico reativo a determinadas situações, e que quando nós ficamos alimentando as nossas emoções, elas se tornam sentimentos. Da mesma maneira o afeto. O afeto é uma emoção. Alguém faz algo que me agrada, eu digo: ai, que coisa boa, eu fico feliz, desenvolvo um determinado afeto por aquela pessoa, mas também passa, é de curta duração. Mas se eu começo a lembrar daquela pessoa como uma pessoa especial, se eu começo a alimentar este pensamento de como eu gostei daquele gesto, desse tipo de pessoa, e fico pensando e alimentando aquela emoção, então eu agora desenvolvo um sentimento chamado amor. Da mesma maneira, o ódio como o amor,
eles nascem das nossas emoções básicas e da forma como nós vivemos e do quanto nós alimentamos. Isso nos faz pensar que quando nós temos uma situação tão complexa como o ódio, não adianta nós querermos simplesmente eliminar o ódio da nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com as emoções na sua nascente, com a base destas emoções, porque quando temos o ódio, o amor, ele é produto de muitas reflexões, de muitas atitudes, de muitos pensamentos que nós fomos cultivando ao longo do dia a dia. E aí nós temos uma consequência. O que eu quero dizer é que se a gente não aprende a lidar com as nossas emoções no cotidiano, com as pequenas adversidades no centro espírita, no trânsito, se não aprendemos a cultivar afetos, nós nunca teremos sentimentos nobres e seremos tomados sempre pelos sentimentos negativos, porque não existe uma fórmula mágica, eles são apenas a consequência das emoções que nós alimentamos no nosso dia a dia. Faz sentido isso para vocês? Poucos fizeram assim. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Algum questionamento, desentendimento? Pode ser uma raiva também, se você quiser expressar uma fé. Porque você já está vendo que se não conseguir expressar e se não der espaço para isso, pode virar ódio. Nada? Rapidamente, quando falamos dessas emoções, são emoções muito fortes e que variavelmente vão interferir no nossa condução diária da vida, né? Como você vê esse... Eu espero que eu consiga fazer entender, tá? Mas eu estou formulando a pergunta também. Como você vê o quanto que esse descontrole, podemos chamar dessa forma, das nossas emoções está interferindo na nossa psicosfera atual? O Carmen já foi planetário, então falando sobre psicosfera, pelo menos na nossa região. Por conta da política, você diz? Também. Fique à vontade. De tudo, né? De tudo. E cada um, né, tem a sua posição política. Sim, mas a psicosfera dos ambientes da nossa cidade, ela vai ser muito determinada pelas nossas emoções, porque nós estamos alimentando isso o tempo inteiro. Nós estamos vibrando nestas sintonias o tempo inteiro. Então, não há dúvida de que os nossos pensamentos, eles são irrigados por estas emoções e nós vamos fazendo um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. Porque quando eu sinto raiva e eu começo a pensar nessas coisas, o lembrar dessas coisas faz com que eu sinta mais raiva e isso vai aguçando o meu pensamento negativo e nós vamos entrando nesse ciclo vicioso ou num ciclo virtuoso alimentando coisas positivas. Agora, fato é que não querer ou querer não sentir essas emoções não tem dado certo. Então, se eu sinto raiva de alguém, sinto raiva de uma determinada pessoa, de um determinado contexto, como temos visto aí na política, eu simplesmente dizer, eu não posso sentir raiva porque está prejudicando a psicosfera, porque isso vai gerar o tal do ciclo vicioso. Então, esta raiva que eu comecei a sentir, ela já apareceu. E se ela já apareceu e não for vivida de maneira adequada, ela vai se voltar contra você mesmo. Você entendeu que coisa horrorosa? A nossa preocupação maior não é o que eu vou fazer com a minha raiva, porque ela já apareceu. E aí depois que ela aparece, você pensa ou câncer ou AVC. A nossa grande questão é que estrutura é essa da qual nasce a raiva. Porque se eu não pensar a estrutura de onde nasce a raiva, assim como vai ser a mesma estrutura de onde nascem as nossas desavenças, os nossos problemas todos, se eu não conseguir entender esta base, nós estaremos lidando apenas com as consequências do comportamento humano. Nós precisamos entender de onde nascem estas coisas, para que elas não nasçam dessa maneira e a gente não tenha os prejuízos mais à frente. E eu espero, se vocês conseguirem ficar das 10 até 10h20, que lá eu explique sobre a base, tá? Mentira, vocês ficaram muito sérios. Diga lá. Eu queria saber até que ponto é da gente que uma coisa. Não, aí você
Porque daí você já está pegando a parte mais importante. É por aí que nós vamos caminhar. Mas se essas emoções, elas são naturais, são genuínas, como você vai fazer com que ela não ocorra, ela não nasce? Elas estão aí porque fazem parte da nossa natureza. Sim. Mas a gente vai entender que existe uma qualidade que está cumprindo com o seu papel ou está deteriorando. A raiva em si, ela faz parte da nossa natureza e não necessariamente é prejudicial, lembrando lá das paixões. Mas ela pode se tornar prejudicial quando ela nos governa. Então, como é que nós vamos reagir para que ela não... Aí a gente precisa entender de onde nasce uma raiva saudável, se assim pudéssemos chamar, e uma raiva adoecida. E isso é a base ou a estrutura da nossa personalidade. E aí é o grande detalhe. Nós não estamos falando de não sentir raiva, mas estamos falando de compreender o papel da raiva na minha vida para dar um lugar saudável para ela, para que ela não se volte contra mim mesmo. É tirar o bem do mal. Não é mal. É tirar o bem Da nossa natureza. da nossa natureza. Melhorar. É não colocar embaixo do tapete, né? Isso. Trabalhar da melhor forma possível. Mas vocês concordam comigo, eu não sei se aqui no Rio de Janeiro a coisa é diferente, mas vocês concordam comigo que no movimento espírita, infelizmente, nós acabamos tendo uma postura diferente, acreditando que o melhor é não sentir. Então, quando chega alguém triste no centro espírita, a gente vai dizer: menino, que cara é essa? Se anima, bota um sorriso no rosto. E aí ela se anima, bota um sorriso no rosto e não volta mais na semana que vem. Porque não conseguimos acolher a tristeza desta pessoa. Assim como, se em algum grupo de estudo alguém falar que ficou com raiva, a gente vai olhar e dizer: nossa, você não é espírita? Uma vez eu briguei com a minha avó, tinha 15 anos. Tivemos uma desavença feia, porque eu ia passar férias lá com ela e sempre tive uma ótima relação com ela, mas falou de dinheiro, eu me transfigurei. E eu sabia que eu tinha uma bolada que a minha mãe tinha dado na minha cabeça, era uma bolada que a minha mãe tinha dado para eu passar as férias, e eu queria que ela desse o dinheiro inteiro para eu sair torrando. Ela já sabia o neto que tinha, e aí ela disse: não, eu vou te dando aos poucos. E aí virou um caos aquela tarde. E aí eu falei uns desaforos para ela, ela olhou para mim e disse: você não é espírita? Eu falei: a senhora agradece que eu sou espírita, porque senão ia dar na cara do espírita. Por ser espírita que eu estou me controlando e vendo o que a gente vai fazer aqui. Mas nós criamos uma lógica de que o sujeito religioso, ainda mais se for espírita, ele não sente raiva, ele não sente tristeza, ele vai dar sempre bem, ele vai dar sempre conta de tudo. O espírita tem inveja branca. Inveja branca, inveja espírita agora. Raiva boa. E aí a gente não tem mais raiva, a gente tem refluxo, gastrite, hérnia de hiato, síndrome do intestino irritável, síndrome das pernas inquietas e enxaqueca, mas raiva a gente não tem. Não. Porque nós somos espíritas. Isso não tem nada a ver com a proposta de Allan Kardec, porque estávamos ali desde o início falando que precisamos compreender estas paixões para que elas não nos governem, para que esta raiva prejudicial não tome conta do meu comportamento. Nós não estamos falando de não sentir estas coisas, porque elas fazem parte da nossa natureza. Talvez nós pudéssemos então... Fazer uma pergunta para você. Esse controle, tá? Isso vem aos poucos. Exercício, tudo, eu acho que o ser humano é exercitado. Que a gente não está instalar o dedo, até mesmo tudo que está dentro do Evangelho, você não consegue logo colocar, interiorizar, colocar em prática. Nós estamos aprendendo, somos aprendizes. É
Mas você entende que isso é só o escoar da raiva que já apareceu? Sim. Mas a nossa questão, eu concordo com o que você disse, mas a nossa questão tem que ser anterior. O que faz com que ela apareça para que a gente lide com isso de uma maneira mais lúcida? Então, entendo e concordo com isso que você fala, que cada um vai ter que encontrar um caminho de como escoar estas emoções. E aí, nós entendemos que isso tem um papel importante, mas ele é secundário, porque senão nós vamos ficar sempre reféns deste escoar, como alguém que está secando uma água que está transbordando da fonte e não para pensar de onde está nascendo essa água. Então, o nosso exercício mais profundo dentro da perspectiva do espiritismo aliado à psicologia é compreender de onde que nasce essa coisa, para que a gente não fique sempre refém desse escoamento, entende? Diga. Não, mas é acolher mesmo. Né? Primeiro acolher essa raiva. Né? Ótimo. Ela tá... Então, o primeiro passo, Marta está ajudando a gente a lembrar, o primeiro passo tem a ver com aceitar que ela faz parte da gente. A raiva, a tristeza, o medo, a alegria, são emoções básicas, ou como eu estou dizendo, fazem parte da nossa natureza. Porque se eu me proíbo de senti-las, eu não consigo nem identificar. E talvez alguém me diga, nossa, Marta, você está com raiva. E aí, como eu não consigo aceitar, eu vou dizer, eu não, estou super calmo. Todo mundo está vendo que eu estou com raiva. Eu não, estou super calmo, estou ótimo. Só que o outro falou, vai dizer que eu estou com raiva? Não estou com raiva, não. Estou bem. Eu sei que eu estou bem. Olha aqui para mim, eu estou muito bem. Como que esse sujeito vai se trabalhar e pensar o que está acontecendo dentro dele quando ele não tem a menor noção de que ele não está bem? Ou a tristeza. Há pessoas que estão tristes, mas não percebem que estão tristes. Elas só vão comer mais, ou só vão comprar mais, ou só vão buscar mais poder. Mas se perguntar se aquela comida tem a ver com as suas tristezas, ele não está triste. Ele nem percebe que está triste, mas faz o ato compulsivo da compra, da comida, do poder ou da bebida, sem perceber que está sentindo aquela tristeza, porque algo em si lhe proíbe de sentir aquela tristeza. Ele não pode sentir, ele não pode ser assim. Então, por negar as emoções na sua vida, ele acaba desviando, deslocando ou compensando. Então, assumir que elas fazem parte de nós é um primeiro momento importantíssimo. Joana de Ângeles, tanto para a raiva quanto para a tristeza, para o medo, tem citações ao longo da sua série psicológica dizendo ninguém deve envergonhar-se, em especial essa citação do envergonhar-se. Ela fala no livro Autodescobrimento quando está abordando a raiva, e ela diz, ninguém deve envergonhar-se de sentir raiva, porque ela faz parte do trânsito humano. Em relação à tristeza, ela diz, mais do que o não se envergonhar de sentir tristeza, que a tristeza faz parte do cardápio da saúde do ser humano. Ou seja, um ser humano saudável, no mundo de provas e expiações como o nosso, de tempos em tempos vive momentos de tristeza, e vivê-las faz parte do cardápio da nossa saúde. Então, nesse movimento de entender que elas fazem parte da nossa vida, e este primeiro momento de acolhê-las, de respeitar que nós estamos naquele momento, é importantíssimo para que a gente consiga analisar dali para frente. Naquele filme, né, que passa justamente a alegria, a tristeza, a raiva, a inveja, o otimismo, né, a gente vê isso. Né? Qual você está falando? Aquele infantil, a animação? Divertidamente? Divertidamente. Vocês já assistiram Divertidamente? Já. E quem não assistiu, assista, e quem assistiu, assiste de volta, depois de tudo isso que a gente está conversando. Mas lá nós temos uma expressão de um preconceito muito grande, em decorrência de uma sociedade bem resolvida e alegre. Ele não é um filme. Não. Você pode colocar ele dentro do seu espírito. Mas que fala das emoções, né? E ali o papel aparentemente principal é da alegria. E a alegria não consegue abrir espaço para a tristeza. E ela toma como papel principal. E depois de um tempo que a alegria predomina aqui na mente, algumas partes das memórias e de experiências profundas do sujeito começam a ser destruídas. Porque a tristeza tem um elemento importante
na construção da nossa vida. E aí existe toda uma dinâmica do filme interessantíssimo, porque a forma de impedir que todas aquelas memórias sejam destruídas é resgatando a tristeza, porque a coitadinha da tristeza estava se sentindo abandonada, e eu não lembro se ela foge, se ela tenta se matar, o que acontece com a tristeza, mas ela sai de cena, e por ela sair de cena começam a aparecer vários problemas na mente, mostrando que todas elas precisam viver em harmonia, cada um com o seu espaço, cada um no seu tempo. E daí, quando eu consigo dar um espaço e um tempo para as emoções na minha vida, nós temos um ser humano saudável. Se elas tiverem menos espaço do que elas merecem, ou se elas permanecerem mais tempo do que deveriam, nós teremos problemas. Vocês estão pensando aí o quanto de raiva que vocês têm vivido, o quanto de tristeza que vocês têm vivido, de medos, porque espaço demais ou de menos vai ter problema. Diga. Quando a pessoa toma medicação para poder se livrar desses sentimentos piores, raiva, medo, consegue, né? Consegue. Mas espiritualmente falando, quais são as consequências disso? não sei te dizer espiritualmente, posso te dizer psicologicamente. O sujeito então aparentemente fica bem enquanto está fazendo uso da medicação, mas depois que não faz mais uso da medicação, daí volta a ter os problemas. Isso se repete na depressão muitas vezes. O indivíduo toma antidepressivo e fica bem. Depois que ele para de tomar o antidepressivo, volta a fazer os mesmos sintomas. Faz um trabalho psicológico junto ao remédio. Porque não entendeu o que estava anterior a isso. O remédio ou só fazer o trabalho psicológico. Acho que no caso tem que fazer o trabalho conosco, aí vai parar com o remédio. Há pessoas que até estando bem por um período com aquela medicação, depois de um determinado tempo, voltam a fazer sintomas mesmo tomando aquela dose de medicação. E aí precisa aumentar um pouco mais. E aí depois precisa aumentar um pouco mais. E aí há médicos que em algum momento dizem, olha, você tem que procurar psicoterapia, porque não tem mais o que fazer, não pode aumentar mais o remédio. Porque nós estamos falando do espírito imortal, de onde nascem todas essas coisas. E quando nós temos uma alteração de dopamina, de noradrenalina, de cortisol e tudo mais no cérebro, nós estamos falando apenas da expressão do espírito, porque a nossa perspectiva da doutrina espírita é de que tudo nasce no espírito. As emoções nascem no espírito, as emoções ajustadas ou desajustadas nascem no espírito. Então não é possível nós acreditarmos num tratamento falando apenas de lidar com a expressão, porque é preciso que nós consigamos lidar com de onde todas as coisas nascem. Então o Marco está fazendo apologia a jogar fora todos os medicamentos, porque tem que lidar com o espírito, é isso? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi isso que eu falei. Porque muitas vezes estas expressões estão desreguladas, o sujeito não dá conta, ele é tomado pelo sentimento, ele é tomado pela sua agressividade, não consegue controlar as alterações do seu humor, não dá conta do desânimo de forma que não consegue administrar coisas pequenas da sua vida. Então ele precisa fazer o uso da medicação. Mas vai fazer o uso da medicação como se fosse a busca por dar uma equilibrada nestas coisas, para que daí, à medida que dá uma harmonizada nisso, ele possa investir a sua energia em lidar com as questões mais profundas. O grande equívoco comum na nossa sociedade é que quando eu faço uso da medicação e resolvemos estes sintomas, ao invés de eu aproveitar dessa energia disponível para agora fazer uma viagem mais profunda para dentro de mim mesmo e tentar lidar com as minhas questões, o que nós fazemos? Voltamos a funcionar do mesmo jeito que funcionava. E agora que eu estou ótimo, não precisa desse negócio de terapia, não precisa mais ir no centro espírita, não precisa mais fazer oração, e a gente volta a cometer os mesmos atos equivocados de anteriormente, e obviamente vai voltar a ter os mesmos sintomas. Então a medicação, como ela é uma medicação para o cérebro, e o cérebro é só uma expressão,
nós entendemos que ela tem um papel importante em auxiliar o sujeito a organizar o seu comportamento, mas que a partir desta organização comportamental ele consiga investir energia na transformação moral, que é a nascente de todas as nossas questões. Faz sentido para vocês? Vamos começar então a pensar um pouquinho cada uma dessas emoções, para que daí eu possa ir trazendo outros exemplos, a gente entender essa manifestação saudável, adoecida da emoção. Entre raiva, medo, tristeza e alegria, qual vocês preferem para a gente começar? Medo. Medo. Vocês nem falaram, né? De tanto medo, disseram. Faz sentido. O medo, como emoção básica que faz parte da nossa vida, ele tem um papel muito importante, porque está ligado à nossa autopreservação. Se agora essas pilastras começarem a arriscar de cair na nossa cabeça, a gente vai ficar com medo. Certo ou errado? Certo. E vai ser bom ou ruim ter medo? Imagina alguém que diga assim: não tenham medo. Jesus Cristo é nosso mestre, Ele não vai permitir que isso caia na nossa cabeça até terminarmos o momento do culto. E depois que a gente terminar de modo pacífico e adequado, fizermos a oração, nós vamos embora. Você é uma pessoa louca ou saudável? Louca? Mais louco ainda quem ficar. Porque nós temos uma reação ligada ao instinto de sobrevivência. E na hora que o teto começar a cair, a gente vai sair correndo, que não interessa presidente, palestrante, não interessa às vezes nem marido e nem filho, a gente deixa para trás e a mãe vai estar louca lá fora: cadê meu filho? Cadê meu filho? Porque na hora não queria nem saber onde estava o filho, ela precisava era sobreviver a essa situação. Isso é um medo que está ligado à sobrevivência do ser. E alguns psicólogos falam que o medo foi a primeira emoção que surgiu no desenvolvimento da espécie humana, porque se não existisse o medo ligado ao nosso instinto de sobrevivência, nós não estaríamos aqui. A criança, desde pequena, se não desenvolve o medo que lhe ajuda a se preservar, ela não consegue se desenvolver, porque ela vai se colocar em situações de risco. Se ela não tiver medo de cair, se ela não tiver medo da rua, se ela não tiver medo dessas coisas, ela não sobrevive. Então o medo é uma emoção básica e tem um papel importantíssimo na nossa vida. Aonde que está o problema? O excesso de medo. Sim. A falta da curiosidade. O que falar? Da reação, medo que não existe. Todas essas emoções, nós temos estudos muito complexos. E podíamos ficar aqui horas e horas falando só sobre medo. Então, sempre eu vou ter que acabar fazendo uma opção de trazer um elemento para a gente pensar. E o elemento que eu vou trazer, em geral, é o que está mais ligado aos nossos aspectos morais, à nossa transformação moral, porque é o objetivo nosso do Centro Espírita. Então, quando nós estamos pensando no medo como um medo saudável, que faz parte da nossa vida, ligado ao instinto de sobrevivência, nós podemos pensar num outro tipo de medo, onde a reação é muito parecida com o instinto de sobrevivência, mas de situações completamente diferentes. Por exemplo, vir aqui à frente fazer oração, ou vir aqui à frente fazer uma palestra. Quem não tem medo de vir aqui à frente fazer a palestra, levanta a mão para dar uma olhada. Que não tem medo. Uns 6 ou 8. O resto tem medo. A minha mãe, a primeira palestra que ela foi fazer, ela ficou 3 dias sem dormir. Aí quando ela veio à frente, já disse: eu queria dizer que eu nunca mais vou fazer palestra antes de começar, porque eu estou há 3 noites sem dormir e o meu coração acelerado e ela desesperada lá na frente. Meu Deus do céu, teve mais medo do que muitas outras situações preocupantes. O coração acelera, a mão começa a suar, o pensamento nem funciona. Se a gente disser: fulana, você pode fazer oração no final para a gente? Por que a gente não faz isso? Porque se você disser para ela fazer oração no final, ela não vai prestar atenção na palestra inteira, porque ela vai ficar pensando o que ela vai falar no final da oração. E quando ela vier aqui para fazer oração, ela não vai falar nada do que ela programou, porque ela está tomada pelo medo.
e depois passa e diz, meu Deus, eu não falei nada com nada, eu esqueci o Pai Nosso no meio do caminho onde eu estava com a cabeça, porque nós vivemos este medo como se estivéssemos com uma fera na nossa frente. Parece que está indo para um paredão de fuzilamento. A reação de medo é a mesma de uma situação onde coloca a nossa vida em risco. O coração acelera, a mão sua, o pensamento se desorganiza e nós estamos preocupados apenas em fugir daquela situação numa tentativa de sobrevivência. Mas corre risco de vida de fazer uma palestra aqui na frente? Não. Vocês acham que a gente já não dá uma olhada no que tem lá, o que tem aqui? Porque vai que não gostam da palestra, leva a gente lá para trás, dá uma camaçada de pau. Acontece isso no centro espírita. Se fizer uma oração ruim, o que faz com alguém que fez uma oração ruim aqui? Leva lá para trás, dá uma camaçada de pau. É isso que acontece? Não. Então por que a gente morre de medo e o coração acelera e a mente desorganiza e a mão sua? Então vamos colocar assim: existe um medo que está ligado à nossa sobrevivência física, à nossa sobrevivência enquanto ser. E existe um outro medo que está ligado a uma outra instância que quer sobreviver. Qual é essa instância? O ego. O que as pessoas vão dizer se eu fizer uma palestra ruim, se eu fizer uma oração errada ou se eu esquecer do Pai Nosso. Não é a sobrevivência do corpo físico que nós estamos falando, mas uma sobrevivência egóica, porque eu quero me promover, porque eu estou preocupado com o que os outros pensam e com o que os outros acham. A primeira vez que eu fui fazer palestra, eu tinha 12 anos de idade. Aí, programei 45 minutos para falar. Ensaiava, falava, minha mãe ouvia a palestra, falava, ficou ótima, perfeita a palestra. Aí eu lá tudo ingênuo, exibido, abobado, quando eu vim para frente, que daí eu fiquei quieto, e todo mundo ficou me olhando, e ainda eu era bem miudinho, as pessoas olhando assim, falando, meu Deus, o que aquele menino vai fazer? Aquilo me descompensou de um jeito, que a palestra de 45 minutos eu vomitei em menos de 15 minutos. E aí eu só sei que eu terminei a palestra, sentei, a cabeça girando, não sabia nem meu nome se perguntasse naquela hora. Você fala, meu Deus do céu, eu estava correndo risco de vida? Não, mas o que as pessoas vão pensar? O que elas vão dizer? E se elas não gostarem? Isso fala da sobrevivência egóica, da preocupação com o nosso status, da preocupação com a nossa aparência. E o grande crime que nós cometemos é que por conta deste medo egóico, nós deixamos de oferecer para o mundo que nós temos de melhor. Porque aí a gente deixa de contribuir no centro espírita, fazer uma oração, fazer uma palestra, compartilhar de um estudo. A gente deixa de trabalhar na coordenação de um grupo de estudo, deixa de fazer estudos mais aprofundados, às vezes deixa de contribuir, fazer uma colocação porque está com medo até de fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta que outros queriam fazer. Por medo, nós deixamos de oferecer o que temos de melhor para o mundo. É o mesmo medo que impede a gente de pedir desculpa. Você tem um amigo, você deu uma bola fora, queria ir lá pedir desculpa, corre o risco do amigo te matar naquela hora, muito pequeno risco, porque senão não seria teu amigo. Mas quando você vai pedir desculpa, pode ser que ele diga, não te desculpo. Ou às vezes quando a gente baixa a cabeça, o maior medo que eu tenho é de pedir desculpa e dizer, olha, eu não devia ter feito isso. A pessoa olhar na minha cara e dizer, não devia mesmo. E aí começar a se aproveitar, porque você baixou a cabeça para dar uma camaçada. Mas vai morrer por conta disso? Não vai. É o medo egóico. Porque daí eu vou me sentir rebaixado. Eu vou me sentir diminuído. Para pedir desculpa eu tenho que assumir que eu errei. Eu tenho que falar da minha disposição de fazer correto. E aí o ego vai por água abaixo. Da mesma maneira, a gente deixa de dizer para as pessoas o quanto a gente as ama. Medo de qual vai ser a reação. Já pensou você dizer, olha, eu queria dizer que eu te amo. Ah, muito obrigado. A gente implode naquele momento se a pessoa não disser, eu também te amo. E aí, por medo de como vai ser a reação, por medo de como o outro recebe, por medo do que vão pensar, a gente deixa de dizer eu te amo para os filhos. A
gente deixa de dizer eu te amo para o marido, a gente deixa de falar para as pessoas o quanto elas são importantes na nossa vida, e depois que as pessoas morrem, aí aquele comportamento ridículo, a gente jogado no caixão, se eu soubesse, eu tinha dito, eu queria voltar atrás, eu preferia ir no lugar dele, é uma coisa horrorosa. Porque deixou de oferecer para as pessoas o que a gente tem de melhor. E a maioria das vezes nós fazemos isso por medo. Por medo deixamos de nos transformar, deixamos de nos impor, deixamos de contribuir, deixamos de fazer muitas e muitas coisas. Então, a partir dessa perspectiva, nós temos dois grupos de medo. Um medo que está ligado à sobrevivência do ser e um medo que está ligado à sobrevivência egóica. Esse medo que está ligado à sobrevivência do ser precisa ter espaço na nossa vida. Eu preciso ter medo de sair à noite dependendo do lugar. Eu preciso ter medo de perder meu dinheiro não sendo uma pessoa previdente. Eu preciso ter medo de um acidente de trânsito e por isso eu tento andar dentro da velocidade permitida ou analisada naquela estrada. Estes medos, eles estão ligados à sobrevivência do ser. Mas todos estes outros medos que estão ligados à sobrevivência egóica, eles precisam ser enfrentados. Porque se nós damos espaço, nós vamos nos restringindo cada vez mais e daqui a pouco estamos numa vida medíocre. Não cometemos nenhum erro, não nos expomos, ninguém tem o que falar mal de nós, mas também não cometemos nenhum acerto, não contribuímos com nada, não fizemos a diferença na vida de ninguém por conta do medo. Você ia falar? O que você acha da gente ter medo da gente mesmo? Depende de que parte, né? Depende de que parte da gente mesmo. Porque tem partes que tem que ter medo, né? Não tem? Dependendo de algumas reações que a gente possa ter, é bom ter medo mesmo. E às vezes diz, você sai daqui, que daqui a pouco eu já perco a cabeça, eu não sou responsável por mim mesmo, sou eu tendo medo do que eu posso fazer, não é? Mas a gente não deixa de fazer muita coisa por medo. Claro que deixa, mas na maioria das vezes eu não diria que a gente tem medo da gente mesmo. Eu acho que a gente tem medo de que as nossas verdades apareçam. Como que a gente vai bancar isso na vida? Porque daí o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar de ter aparecido essa pessoa. Porque é fácil a gente manter uma vida bem bonitinha à distância, não é? Tem medo de ser rejeitado? Passa por aí também. Então é fácil eu ter uma boa relação com as pessoas quando eu não tenho intimidade. A pessoa está ridiculamente vestida. Fez uma palestra horrorosa. Também, né? Pessoa grosseira, mas você fica longe. Agora, no dia que eu tiver que falar sobre essas coisas, no dia que a gente tiver que conversar, no dia que tiver que confrontar, aí vai aparecer um monte de medos. Então é muito fácil a gente manter as nossas relações à distância, mas da mesma maneira que é fácil manter porque está numa relação superficial e distante, não oferece contribuição nenhuma. Para que está na vida então? Para essa coisa mediana, morna, sem graça? Não, nós estamos na Terra para evoluir. E essa é a lógica da parábola dos talentos. Vocês lembram da parábola dos talentos? A um, o Senhor dá 1 talento. Ao outro, será que é 1, 3 e 5 ou 1, 5 e 10? 1, 3 e 5. Ao outro, ele dá 3 talentos. E ao outro, ele dá 5. Porque ele deu 5, ele investiu, viveu e fez mais 5. E quando o Senhor volta, ele oferece 10 talentos. Ele diz, servo bom. Ao outro que tinha 3, ele investiu, fez e aconteceu, desenvolveu mais 3 e ofereceu ao Senhor 6 talentos. Servo bom. A um, aquele tinha dado 1 talento só, ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor é sério e severo, e por isso eu enterrei o talento, aguardando que o Senhor voltasse para não correr o risco de perder. E agora que o Senhor está de volta, eu te devolvo o talento que você me colocou. E ele diz, servo mau e infiel. Do que ele está falando? Do medo de errar, do medo de se expor, do medo de tentar e de arriscar, porque não comete erro nenhum, não comete falha nenhuma, não faz nada de equivocado,
mas também não faz nada de bom. E por esta perspectiva da parábola dos talentos, a gente entende que por conta do medo, deixar de tentar, deixar de fazer, deixar de buscar, deixar de se expor com medo de errar, o que os outros vão pensar, é ser o servo infiel que enterrou seu talento para poder devolvê-lo ao Senhor de modo intacto, e aí está fracassando na vida. Como será que serão os nossos centros espíritas quando não formos tomados por estes medos egóicos? E aí a gente vai dizer quem gostaria de fazer oração aqui na frente, e aí vai ter briga, vai ter disputa, olha, vou fulano, mas na semana que vem deixa eu fazer, não, a tua oração está muito fraquinha. Vai melhorando, que tem outros aí que estão melhor, e aí a gente vai rezar durante a semana, vai ler sobre oração, vai se preparar, vai meditar a semana inteira para poder chegar no centro espírita e fazer oração. E não precisa ficar caçando as pessoas. Lá no nosso centro começou com uma palhaçada assim, estou com uma bala na boca. Não pode fazer oração pela até que teve um dia que eu já estava de saco cheio, eu falei, você vem com bala mesmo fazer oração, faz favor? Aí nunca mais teve o problema da bala. Mas tem que enfiar uma bala na boca. E tinha uma outra, quando eu fui dar um seminário, numa cidade do interior do Paraná, que ela dizia que ela chegava mais tarde no centro espírita, quando ela achava que a presidente ia pedir para ela fazer oração, ela voltava para casa, de medo, e às vezes saía mais cedo, para não pedirem para fazer oração final. Por conta do medo, a gente deixa de oferecer o que a gente tem de melhor. Ai, mas a oração vai ser um horror, e é claro que ela vai ser um horror, porque a gente está começando, porque a gente está aprendendo, e depois de 10 anos, talvez ela fique um horror menos 1, um horror menos 2, mas continua ainda ruimzinha, e depois vai indo, e quem sabe na próxima reencarnação, você tenha mais facilidade de fazer oração, porque as pessoas que você olha que têm facilidade, elas começaram em algum momento, elas enfrentaram os seus medos em algum momento, e foram se desenvolvendo, e quando a gente olha as pessoas que ofereceram grandes contribuições para a nossa sociedade, não temos dúvida de que eles superaram os seus medos para poder nos oferecer tudo isso. E o exemplo maior que nós temos é de Jesus. Imagina se na hora de reencarnar, ele ficasse pensando, ixi, aquela gente ignorante não vai me entender, vão ficar falando mal de mim, vão querer me crucificar, me condenar, vão passar um tempo e não vão entender nada do que eu falei, vão contradizer as minhas palavras, vão dizer que eu me equivoquei, que eu fiz um monte de coisa errada. Deixa eles tentar melhorar um pouco mais e depois eu vou. Como que a gente já está? Se Jesus tendo vindo à Terra, mas ainda temos tantos problemas sociais, tantos problemas emocionais, afetivos, imagina como nós estaríamos se ele não tivesse vindo. Imagina se Jesus fosse tomado por estes medos egóicos, quantos problemas nós não estaríamos enfrentando. Então, é exemplo de Jesus, ou talvez até porque ele fez por nós, nós deveríamos fazer um investimento a mais, de ultrapassar os nossos medos, buscar recursos, apoios. Eu estou morrendo de medo de fazer a palestra, então a gente faz em dupla. Eu queria coordenar um grupo de estudo, mas tenho medo, a gente faz em trio. Eu queria aprender a fazer oração e falar lá na frente, aí eu trago primeiro uma oração escrita, se vira, faz alguma coisa, mas não deixe de oferecer o que você tem de melhor. Porque eu fico pensando no dia que as pessoas não vão ser tomadas por medos dentro do centro espírita, porque entendemos que estamos entre amigos, que aqui é o lugar para a gente errar, que aqui é o lugar para a gente se atrapalhar, porque se a gente não puder apresentar os nossos equívocos aqui dentro, aonde a gente vai apresentar? Se a gente não puder falhar e ficar se exercitando nas nossas dificuldades dentro do centro espírita, aonde a gente vai se exercitar? Não faz sentido para mim, porque aqui deve ser um lugar seguro, um lugar de não julgamento, de não condenação, de não avaliação, onde nos tratamos como irmãos, acolhendo uns as diferenças dos outros, para que todos se desenvolvam da mesma forma. Faz sentido isso para vocês? Você falou que o medo no sentido de sobrevivência, né? Pelo elo, né? O medo de ser afetado. Mas esse elo, ele pode surgir quando você é criança. O ego é o senso que eu tenho de eu mesmo. Desde que a gente nasce, o ego começa a se desenvolver. Então, esse medo pode vir desde quando você tem 2 anos, 3 anos. Pode vir. Olha só, ele está fazendo uma pergunta sobre o ego que eu acho importante vocês entenderem. Ele perguntou se o ego
ele está lá presente desde que a gente é criança. E se esses medos, então, poderão estar presentes desde criança. O ego é o senso que eu tenho de eu mesmo, o meu valor, a minha importância, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, é o ego. O grande problema deste ego não é a noção que eu tenho de mim mesmo. O problema é que quando eu tenho medo de vir à frente para fazer uma exposição, o meu senso de eu acredita que eu não posso errar. Então é um ego adoecido. Da onde criou a ideia de que eu não posso errar? Pode ser hereditário? Não. A depressão pode ser, né? Não. Tem a ver com as nossas relações, mas não hereditário. Porque tudo, na perspectiva da doutrina espírita, nasce do espírito. Ele pode ser ativado nas relações, ele pode ter um componente genético, mas o elemento principal é sempre o espírito. Então, quando eu vou fazer oração, eu digo, não posso fazer oração, não aprendi ainda a fazer essas orações bonitas, o que eu estou dizendo? Que eu só vou fazer oração quando a minha for a mais linda de todos. Olha o senso que eu tenho de eu. Se eu for fazer uma coisa, tem que ser a melhor de todas. Vocês entendem o ego adoecido? Porque eu acredito que o meu não pode errar, que o meu tem que ser o melhor, que eu não posso falhar. Isso é um ego adoecido. Ou dentro do discurso espírita, isso é um egoísmo. Egoísmo. Um ego adoecido pelo excesso de si mesmo. E é isso que nos faz compreender a questão 913 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: há, dentre todos os vícios, um que seja a raiz dos demais? E qual é a resposta que Allan Kardec recebe? Sim, o egoísmo. Por conta deste ego adoecido, que se coloca no centro de tudo, é que nós teremos os nossos problemas. Então vejamos aqui, quando nós estamos falando do medo. O medo, como uma paixão que faz parte da nossa vida, ele tem um lugar. Ele é uma energia de autopreservação importante e saudável. Mas quando o medo é movido pelo egoísmo, quando o medo é movido por essa sensação de que eu tenho que ser o melhor, de que eu tenho que estar acima, de que eu não posso errar, o medo se degenera. E aquilo que antes tinha uma função de autopreservação se transforma num vício moral. E aí nós vamos dar alguns nomes para esse vício moral. Timidez é um deles. Timidez é o medo decorrente desse egoísmo. Medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão achar. Então os nossos vícios morais, eles decorrem dessa postura egóica, de achar que eu tenho que ser melhor, que as coisas têm que ser do meu tempo, do meu jeito, que as coisas têm que ser como eu gostaria que fossem. E toda vez que nós somos tomados por estes impulsos egoístas, querendo nos colocar no centro, as nossas emoções se degeneram. O mesmo exemplo serve para a gente pensar a raiva. Podemos falar um pouquinho da raiva? Vocês aguentam até um pouco mais? Quer dizer, eu ia dizer até um pouco mais, mas... É meia-noite? Eu tinha entendido que é até às 9. E aí está perguntando se a gente precisa fazer um intervalo. Eu estou falando que por mim não precisa, por vocês precisam. Então vamos. Se alguém quiser ir no banheiro, fazer um xixi, precisar ir embora antes, pode levantar, a gente não vai ficar com raiva, a gente vai compreender e você não tenha medo de perguntar embora. Não vou dizer que a gente vai ficar alegre de você ir embora, mas também não vou ficar triste porque a gente entende que ela não precisa ficar. Fiz uma frase com as 4 emoções, vocês estão vendo nas emoções? Então vamos pensar um pouco a raiva. Vocês estão entendendo o medo, e que o medo tem uma parte que é da nossa natureza, como uma energia de autopreservação, e que quando ele é tomado pelo egoísmo, ele se transforma num problema, porque a gente deixa de oferecer para o mundo o que a gente tem de melhor. Isso fica claro para todo mundo. Vamos pensar agora a raiva. Se o medo é uma energia de autopreservação, a raiva é que tipo de energia? O medo
pode ser visto como uma energia de autopreservação. Então a raiva seria que tipo de energia? Impulsiva, agressiva, destrutiva. Eu acho que Vai. Pode sair. Mas então vamos pensar a raiva como uma energia de rompimento e destruição. Esta é a sua natureza. Porque a destruição, ela não é um problema da nossa vida. Eu não sei se vocês sabem. Quando nós lemos o livro dos Espíritos, nós aprendemos que a destruição é uma lei divina e que muitas coisas precisam ser destruídas para que coisas novas sejam construídas. Então não temos um problema com a destruição. Qual é o problema da destruição lá posto por Allan Kardec? Quando surge uma destruição desgovernada. Quando nós queremos destruir coisas que não estão no tempo ou que não são para serem destruídas daquele tempo. E aí a destruição se transforma num problema. Esta é a mesma lógica para nós pensarmos a questão da raiva. Como uma energia de destruição, eu preciso entender o que há de ser destruído, o que há de ser modificado ou transformado naquela situação. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pensar um pouco. Vocês têm problema de trânsito na cidade? Não, para aí. A maravilha. Então vamos pensar no trânsito. Eu saio de casa em cima do horário, para não dizer atrasado. E aí aparece uma alma na minha frente, 4 quadras lá à frente, que está procurando um número na rua. E ela vai bem devagarinho, olha aqui, olha ali. O que gera em você? Amor, né? Meu irmão, que Jesus te abençoe, que os bons espíritos te iluminem e que você chegue em paz no lugar que você quer chegar. É isso que a gente pensa. A gente dá uma buzinada, a gente fica com raiva, porque naquele momento que eu estou atrasado, eu queria que esta pessoa andasse mais rápido. Esta minha raiva, ela pode servir para eu destruir o coleguinha lá à frente, buzinando, xingando, humilhando ou constrangendo, ou ela pode servir para eu lembrar que pode acontecer esse tipo de coisa e no próximo dia eu vou sair mais cedo de casa. Vocês entendem que algo precisa ser destruído? No caso aqui nós estamos falando do que precisa ser destruído, daquele meu hábito, daquela ideia de que quando eu sair atrasado o mundo todo vai fluir, eu vou chegar no lugar que eu queria. Não, isso é uma fantasia que precisa ser desconstruída, de que o mundo atende às nossas vontades e funciona do nosso jeito. Isso é uma ideia equivocada. Então a minha raiva serve para que no dia de amanhã, quando eu for pôr o despertador e eu lembrar do desgraçado que estava na minha frente, eu coloque 15 minutos mais cedo e acorde com gosto 15 minutos mais cedo para não precisar passar por uma situação constrangedora como eu passei. Eu estou no meu trabalho, não ganho o suficiente, devo ficar com raiva ou não? Devo ficar com raiva, porque se eu estou num trabalho que não é bem remunerado, se eu estou num trabalho que não paga todas as minhas contas, eu tenho que ficar com raiva. Mas ou eu pego dessa minha raiva para matar o meu patrão, ou eu pego dessa raiva para estudar e passar um emprego melhor, ou para me qualificar e encontrar um lugar melhor para mim. Qual que é o melhor? Matar o patrão ou passar um lugar? Se for um jogo, passar um lugar. Mas por que a gente insiste em matar o patrão? Ou falar mal dele? Ou as pessoas que passaram no concurso depois querem que eu... Mas então passe em outro concurso que ganhe mais, né? Porque quando você está no emprego privado e você está insatisfeito, o que você faz? Você arruma um emprego. Eu não sei por que criamos essa lógica de que no concurso, se você está insatisfeito, você tem que obrigar alguém a fazer o que você quer. Você passa em outro concurso daí.
conseguem perceber que a grande dificuldade está em compreender o que precisa ser rompido, o que precisa ser destruído? Porque nesta lógica egóica, ou quando nós somos tomados pelo egoísmo, qual vai ser a nossa tendência? A achar que o problema está lá fora. Porque isso é o egoísmo. Eu estou sempre certo. As coisas têm que ser do meu jeito, no meu tempo, conforme a minha vontade. Então, se eu sinto raiva, é porque o outro precisa mudar. E toda vez que nós quisermos responsabilizar o outro pelas situações e não nos responsabilizarmos pelo processo de mudança, a raiva torna-se um padrão negativo, destrutivo no sentido pejorativo da palavra. Nós temos um problema. Se eu estou num casamento insatisfatório, meu marido ou minha esposa virou uma pessoa grosseira, estúpida, inadequada, que me trai declaradamente, eu digo, pelo menos usou camisinha, diz que camisinha, eu faço o que eu quiser, o problema é teu, e coloco a minha vida em risco, eu preciso usar essa raiva para romper com essa relação e buscar uma relação mais saudável. E a mulher ou o homem que não conseguir fazer uso desta raiva para romper esta relação, está se colocando em risco. Para educar nossos filhos, nós precisamos de raiva. Porque quando eu digo para ele, se você sair alcoolizado, voltar dirigindo, você não vai pegar o carro por 3 meses. Ele sai alcoolizado e volta dirigindo. Eu preciso de raiva para dizer, você não vai pegar o carro por 3 meses. E na quarta-feira, ele já começa com ótimo. Paizinho querido, te amo. Que bom você estar aqui. Ai, como eu te amo. Porque sexta-feira vem o problema. Posso pegar o carro? Se você não tiver imbuído daquela raiva, você não consegue dizer, não, meu filho, não pode pegar o carro. E se você deixar o teu filho pegar o carro, você está criando um delinquente, porque ele não vai fazer relação de causas e consequências. Ele vai achar que ele pode fazer sempre o que ele quiser, e isso é delinquência na nossa sociedade. Eu preciso de raiva para dizer, meu filho, eu falei que se você fizesse essa palhaçada de sair, dirigir, alcoolizado, colocando a sua vida em risco, ou a vida de outras pessoas em risco, você não iria dirigir por 3 meses e você não vai pegar o carro por 3 meses. E 3 meses quer dizer 12 semanas, a gente está só na primeira. Educar também, né, Marcos? Educação também. Para que consiga educar, a gente tem que fazer uso da raiva. Porque se você fala para o teu filho que ele vai ter que ir para o cantinho do pensamento, e ele vai para o cantinho do pensamento e começa a dizer, ai meu bem, venha para cá, deixa aí o cantinho do pensamento, você vai criar um delinquente. Porque naquele momento precisa de raiva, como uma energia de rompimento para dizer, não interessa agora o que está sentindo, não interessa o que vai pensar a meu respeito, agora a gente precisa fazer o que é certo. Mas quando eu estou no trânsito e o fulano anda mais devagar do que eu gostaria que ele andasse, e eu fico com raiva, essa raiva que eu estou sentindo é uma raiva puramente egóica. Porque se eu quero andar a 60 por hora e alguém anda a 40, eu quero que ele também ande a 60. Da onde essa loucura? Quem chegou antes na pista? Ele, porque ele está na minha frente. Então, se ele chegou antes, ele escolhe em qual velocidade que ele quer andar. E numa pista que está registrado lá 60 km por hora na placa, as pessoas podem andar até a metade, que no caso seja 30 km por hora. Então ele ainda pode baixar 10 km por hora e você ainda tem que ficar atrás dele. Feliz e contente, porque tem carro, porque você está podendo ir para algum lugar. Mas quando eu acho que ele tem que andar na minha velocidade, eu sou tomado pelo egoísmo de achar que a via pública é minha e que as pessoas têm que andar na velocidade que eu quero. Porque no dia que eu quiser andar devagar e alguém descarregar a buzina atrás de mim, eu também vou ficar com raiva. Eu não vou andar mais rápido para que ele possa passar. Eu vou ficar com raiva, porque hoje, se eu quero andar devagar, todo mundo tem que andar devagar. E às vezes você anda mais devagar ainda, porque para ele está o cara que buzinou. Então, nesta lógica, nós temos a raiva como uma manifestação de rompimentos que precisam acontecer, mas que se eu não tiver o discernimento de que naquele momento
eu estou pensando apenas em mim mesmo, no meu jeito de funcionar e no meu tempo, eu não entendo que o rompimento que precisa acontecer é dentro de mim. A maioria dos casamentos que se encerram no primeiro ano. Por quê? Porque quando a gente precisa conviver a dois, a gente vai descobrir que as coisas não são só do nosso jeito. E um quer a cortina inteira aberta, o outro quer meia cortina. Um quer a cama, depois que levanta, toda limpinha e ajeitadinha. O outro levanta e nem olha para trás que cama que fica. De qual que é o jeito que tem que ficar a cama? Arrumada ou desarrumada? Porque cada um tem um argumento. O que fala da cama arrumada é porque fica a casa arrumada, porque fica bonito. E o que deixa desarrumado é porque já dá do jeitinho dele. Eu ouvi uma vez um jovem dizer: mãe, eu levanto, e do jeito que eu levantei, é o jeito que eu já vou deitar. Aí ela disse assim: mas eu não suporto passar na frente do teu quarto e ver essa cama desarrumada. Fecha a porta, mas a casa é minha, mas a cama é minha. Então, se a casa é tua e que é do teu jeito, você vai lá e arruma a cama e aí como a gente resolve. Isso mostra o nosso egoísmo, porque sempre a coisa tem que ser do meu jeito. E é ridículo ver os casais discutindo, porque um fica argumentando dentro do seu ponto de vista, o outro fica argumentando dentro do seu ponto de vista e não se chega a lugar nenhum. E aí eles procuram um terapeuta, porque eles acham que o terapeuta vai dizer: você está certo ou você está certo. E quando dá a entender que é esse que está certo, aquele fica com raiva agora do terapeuta. O que adianta fazer terapia se ele fica do lado da minha mulher todas as vezes? Porque sempre eu vou interpretar que o mundo tem que ser do meu jeito, que as coisas têm que ser no meu tempo, e quando elas não são, eu fico com raiva. Essas são as raivas egóicas, são as raivas prejudiciais que atrapalham a nossa vida, porque o mundo não se submete à nossa vontade. E o grande desafio em lidando com as nossas raivas é compreender em que momentos eu preciso ceder porque eu quero me impor e que as coisas sejam do meu jeito. E então o rompimento precisa ser dentro de mim, entendendo que nem sempre as coisas vão acontecer do meu jeito e em que momentos o rompimento precisa ser fora. Às vezes, numa relação perniciosa, eu preciso dizer: eu não admito que você me trate desse jeito, porque você passou do limite do respeito, você está me ofendendo e isso eu não aceito. E muitas vezes alguém precisa ser tomado de raiva para romper com uma relação que é prejudicial, com uma relação ácida. E se ele ficar naquela relação, ele está se matando. Mas às vezes a gente precisa dobrar o ego para ficar naquela relação e meditar todos os dias que a vida não é do jeito que eu quero e que muitas vezes eu vou ter que ceder. Se eu quiser ceder mais do que eu suporto, eu adoeço. Se eu quiser me impor mais do que eu mereço, a relação adoece e nós teremos problemas. Achar o meio termo não é eu já cedi um, agora você cede um. Não é disso que nós estamos falando em termos de quantidade. Nós estamos falando em termos de discernimento moral, daquilo que cabe ou do que não cabe, das brigas que a gente precisa entrar, daquilo que nos machuca, daquilo que a gente precisa aprender a suportar. E aí veja que não existe uma regra pronta, porque cada um tem um limite, cada um consegue lidar com as coisas de uma maneira. Nós vimos nos livros de André Luiz casos de mulheres que viveram casamentos extremamente constrangedores, situações que nós leríamos como humilhação e que estavam lá, porque a sua alma dava conta. Marido grosseiro, estúpido, inadequado, e elas conseguiam compreender, tolerar, respeitar, e assim passavam bem. Aí tem um monte de gente abobada, sem noção, que lê a obra de André Luiz e diz: também vou fazer isso com meu marido, porque aquela lá era uma alma nobre, e não percebeu que não é nobre, e aí vai fazer igual com o marido. E aí tudo que o marido faz de coisas inadequadas,
ela vai guardando, porque ela não desenvolveu a capacidade de compreensão e de tolerância. Depois, quando estão lá nas bodas de 50 anos de casamento, aí ela diz: só eu sei o que eu passei pra gente estar todo mundo junto. No fim ela está dizendo que esse desgraçado me fez sofrer, comeu o pão que o diabo amassou, mas ela não fala declaradamente, ela fala de uma maneira bonita, para parecer que a família está reunida por conta dela, e aí ela está colocando todo o seu veneno e se vingando do marido, e tudo que ele faz, ela dá uma facadinha. Tudo que ele faz, ela dá uma facadinha. E no dia que ele começa então a derrubar a comida, porque já está trêmula, ela vai dizer: mas você é um porco, que eu não aguento mais isso. E aí ela já está se transbordando de raiva, morrendo de ressentimentos. Você já não morreu antes de câncer? Morrendo de ressentimentos, porque queria se exigir uma conduta que não dava conta. E aí a gente não suporta. Mas também, se eu deixar de exigir o que eu posso oferecer, porque eu não quero ceder, porque as coisas têm que ser todas do meu jeito, eu também não me mantenho em relação nenhuma, porque não há trabalho que eu vá parar, não há relação que eu vá ter. Fico sempre começando novas amizades, porque sempre quando aperto um pouquinho eu tenho que ceder, eu rompo na amizade. Sempre começando em novos centros espíritas, porque quando as coisas não são do meu jeito, eu vou fundar um outro centro espírita, e aí nós não evoluímos, porque nós não conseguimos desenvolver o discernimento de que há coisas que eu preciso me impor, porque fazem parte da minha integridade moral, e há coisas que eu preciso ceder. E o maior exemplo que nós temos disso, assim como falamos do medo em relação a Jesus, Jesus continua sendo o nosso referencial para as raivas. Jesus se irou, sentiu raiva, para vocês que estão respondendo, deixa eu perguntar: vocês leram os 4 evangelhos? É porque palpite todo mundo dá, né? Eu estudo os 4 evangelhos. Jesus se irou muitas vezes, nenhuma e nem duas. Eu fiz questão de achar uma em cada evangelho, porque se fosse só Mateus falando que irou, podia dizer que Mateus era meio avoado, era mais intoxicado, daí fica essa história de que Jesus se irou. Mas nós temos nos 4 evangelhos colocações mostrando que Jesus se irou em momentos diferentes. Um deles era quando, em dia de sábado, no templo, um homem com uma mão seca pede para que ele cure, e alguém questiona se podia se curar no dia de sábado. E o Evangelho diz: e Jesus, com ira, enfurecendo-se, olhando em derredor com ira, cura. A outra passagem, muito conhecida, é do dia em que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estavam esperando Jesus chegar. Ele aparentemente estava morrendo, já tinha morrido. Eu consigo visualizar a cena de Maria colocando a mão na cintura e dizendo assim para ele: se o senhor tivesse chegado mais cedo, meu irmão não tinha morrido. Abusado, né? Aí diz que Jesus enfureceu-se, e então entra e traz Lázaro à vida. E a passagem mais conhecida é dos vendilhões do templo, quando ele expulsa. E diz que entrando no templo, fala que aqueles homens fizeram da casa do seu pai um covil de ladrões. E então derruba mesas, cadeiras, quebra as coisas e vira aquele estardalhaço. E a gente diz: ah, mas tem alguma coisa errada nessa passagem, não deve ter sido bem assim. Tem vários evangelhos a mesma passagem. E numa diz que ele pegou até um chicote. Emmanuel explicou um monte de passagens para a gente, mas essa ele não explicou porque não deu tempo. Chico morreu antes, ele ia explicar que não era bem assim. Não tinha programação nenhuma no plano espiritual, e aí ele acabou não explicando que aquela passagem do Evangelho estava errada. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a ideia que nós construímos a respeito de uma pessoa equilibrada é de uma pessoa que não sente raiva. A ideia hipócrita que nós construímos a respeito de uma pessoa equilibrada é de alguém que não sente raiva. Mas se Jesus era um espírito puro e sentiu raiva, o que você faz com essa afirmativa então? Joana adiante lhes traz uma explicação que é um desvendado para a gente.
No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo Julgamentos, ela fala que Jesus tinha uma ira santa. A gente não consegue nem entender essa frase, ira santa, porque para a gente ira é uma coisa demoníaca. Como pode uma ira santa? E ela explica que a ira que Jesus sentia era uma ira despida dos laivos de ressentimento ou de menosprezo pelo próximo. Ele tinha um comportamento irado no sentido de fazer a coisa acontecer, porque a ira é esta energia de rompimento para que as coisas aconteçam. A mesma energia que eu preciso para deixar o meu filho de castigo, se esse foi o combinado, para sair de uma relação quando ela é tóxica ou prejudicial e para arrumar um outro emprego. Mas quando esta ira está impregnada do desejo de diminuir o próximo, quando esta ira está corrompida pelo desejo de menosprezo, é porque ela foi elevada pelo ego, do eu não admito, ele não podia ter feito isso comigo e tem desejo de vingança. Então daqui nós conseguimos separar que existe uma ira, que é essa energia de rompimento para fazer o que precisa ser feito, e existe uma ira que é produto do nosso egoísmo, aonde a gente quer diminuir e ferrar com o outro porque ele não se submeteu à minha vontade. E qual que é o problema da gente aprender sobre isso? É que agora você vai pegar o seu filho e quando ele tiver derrubado o suco, você vai dizer, eu falei que não era para derrubar o suco, e é só pro teu bem que eu estou te batendo. E vai chamar de ira santa porque é pro bem dele. Quando a gente está batendo numa criança, a gente não está batendo pela coisa que ela fez. E na maioria das vezes vem sempre a mesma frase, porque eu falei que não era para você fazer. É vingança. Porque eu falei e você fez, agora eu me vingo de você. Isso é o laivo do ressentimento, o desejo de menosprezo porque o outro não se submeteu à minha vontade. Essa é a ira tóxica, adoecida, produto do egocentrismo que vai trazer problemas para a nossa vida. Mas quando nós conseguimos usar da ira para realizar as mudanças que precisam ocorrer, então nós temos uma ira saudável. Como de uma paciente que eu me recordo no consultório, que ela tinha passado num concurso e a sua chefe tinha a mesma formação que ela, mas passou num concurso superior ao dela. E então ela realizava o mesmo trabalho da sua chefe, mas com uma remuneração inferior porque estava num cargo inferior. E aí ela começou a estudar para passar num outro concurso melhor. E ela disse, Marlon, eu adoro quando a minha chefe me humilha, porque quando ela humilha, é bem quando eu estou parando de estudar, já estou relaxando, e eu digo, me humilha, porque eu vou para casa e estudo com muito mais gosto para um dia se pegar na cara dela que eu vou passar no concurso melhor. E é claro que essa mulher vai passar, porque se ela usasse da energia para se vingar da sua chefe, então nós tínhamos ali a ira num movimento puramente egóico, de desejo de vingança e menosprezo do outro. Mas quando ela consegue usar da energia agressiva para romper com estas imagens e estudar mais, então a vida vai favorecer. E obviamente que ela passou num concurso e muito melhor do que o concurso da chefe dela, porque não ficou nem naquele estabelecimento, ela passou em outro estabelecimento. A ira é um problema na nossa vida? Não! Porque se fosse um problema, Jesus, como Espírito puro, não poderia ter vivido. O problema é quando esta ira está impregnada do desejo de diminuir o próximo. Porque daí não está cumprindo com o seu papel transformador. Ela está a serviço do egoísmo que não aceita que as coisas não sejam do seu tempo e do seu jeito. Faz sentido? Vocês ficaram meio tristes assim. Pensaram que tem umas iras aí tumultuadas, atrapalhadas, A autoridade é uma forma de ira. Para exercer a autoridade precisa de ira. Precisa. Isso é que tem que botar na Porque tem situações que se eu ficar pensando que os outros vão pensar, que os outros vão achar, eu não consigo dar conta de determinadas tarefas. Mas se pode exercer autoridade sem a ira. Toda vez que você exerce o poder... Pode exercer autoridade sem violência. Não, na educação, por exemplo, os pais, você não pode, né, fazer, punir sem a ira. Mas não precisa nem punir. Não, estou falando, manter o castigo, por exemplo, sem
Mas a energia que faz você manter o castigo é a ira. Ela está embutida ali. Sim, mas não necessariamente a violência. Mas para que eu diga, ei, só um pouquinho, você está falando demais e está me interrompendo no meu horário, isso é um comportamento de ira. Se algum de vocês aqui ficasse falando muito, eu ia ter que dizer desculpa, então deixa eu terminar e depois a gente continua, porque eu preciso cuidar do horário. É um comportamento de ira. Mas que pode ser uma ira querendo menosprezar o outro. Dá para você calar a boca, que você não percebe que você está atrapalhando aqui, o mais importante sou eu, ou pessoa chata, inconveniente. Ou eu posso ter uma postura adequada de falar com a pessoa. Os mesmos, ou os diferentes comportamentos são movidos pela ira, mas por uma ira egocêntrica, porque eu não admito que me interrompa, ou por uma ira de um discernimento que diz agora eu preciso interromper porque eu tenho um compromisso. Porque a gente normalmente acha que a ira é dessa maneira, grosseira, a gente não entende a ira como um movimento para você mudar. A ira é esta energia de rompimento, lembra disso que fica fácil de entender, de rompimento, aonde eu não estou agora preocupado com o que o outro acha, com o que o outro vai pensar, se vai ficar bonito ou feio, eu estou preocupado com o que precisa ser feito, e para fazer o que precisa ser feito, tem que romper com a imagem. Posso sim ter ira, mas eu não preciso me armar, né? Mas cuidado, porque aí tem uns de vocês que nessa do não se armar estão engolindo raiva. É diferente eu dizer sim quando eu tinha condição de dizer não, e eu escolho dizer sim, de quando eu não consigo dizer não, que daí eu estou implodindo. Ai não, eu vou contar uma situação bem triste para vocês, de uma paciente que chegou no meu consultório, e eu posso ficar falando de paciente porque ninguém vai fazer terapia comigo, porque eu moro em outro estado, então não parece que eu estou fazendo propaganda do meu trabalho. Uma paciente chegou no consultório com câncer no cérebro, e ela disse, eu preciso falar, porque eu sei que eu fiz esse câncer no cérebro, porque por muito tempo eu quis manter a ordem da casa, eu quis que as coisas ficassem bonitas, que não tivéssemos problemas e desencontros, e eu fui engolindo, e eu tenho certeza que eu fiz esse câncer, e agora eu preciso falar. Só que na próxima sessão ela não voltou, morreu entre uma sessão e outra, já tamanho avanço do tratamento onde ela está. Então veja, para manter uma ordem aparente da casa, para que o filho não discutisse com o pai, para que não existisse nenhum desentendimento, ela foi implodindo e termina a encarnação como suicida indireto. Olha que coisa bonita, a casa em ordem e suicida indireto no plano espiritual. E no fim, era a preocupação da casa em ordem? Era a preocupação do lar harmônico, porque os outros vão pensar ou vão achar, de ser exemplo para as pessoas, do que vão dizer do meu filho, do meu marido, porque se eu tivesse preocupado em manter a casa em ordem, nós talvez tivéssemos discussões, desentendimentos, constrangimentos, porque olha o exemplo de Jesus, ele não se preocupou em se fazer de bonzinho, metia a boca nas pessoas, mas não metia a boca porque não admitia que falassem assim, metia a boca no que estava certo. Ele tinha ido na casa do fulano para jantar, e era o fulano que estava oferecendo jantar. Chega a prostituta aos seus pés, e o fulano vai tirar sarro da prostituta, ele mete a boca no dono da casa, mete a boca no anfitrião, porque estava se equivocando. Não estava preocupado de sair bonito, ai meu Deus, é o anfitrião, o que vai dizer, a janta que está oferecendo, aonde que a gente vai ficar, não interessa, era daquilo que era certo. Então, a raiva é o oposto do medo, assim? A gente pode dizer que a raiva é essa energia que faz os rompimentos, e o medo é a energia que faz a autopreservação. Parecem quase opostos, mas a gente não precisa necessariamente pensar em oposto, porque não é quando entra a raiva deveria entrar o medo, ou no medo a raiva, não dá para se opor dessa maneira, mas são tipos de energias quase opostas, porque o medo é para dentro e a raiva é para fora. Fica claro?
E aí a gente precisa de uns minutinhos para falar de tristeza. Da mesma maneira como o egoísmo presente adultera o medo e adultera a raiva, ele também adultera a tristeza. Então nós podemos pensar em situações que nos deixam tristes. A morte de um filho, pouco ou muito triste? Muito triste. Um amigo que cometa suicídio, muito triste. Perder um emprego, ser traído por um amigo, pelo marido, pela esposa, ser traído pelo filho, gerar um prejuízo financeiro para alguém que você ama, meu Deus do céu, são situações onde nós ficamos muito tristes. Isso são os choques, os desentendimentos da vida. O medo, nós já vimos que é uma energia de autopreservação. A raiva, uma energia de rompimento e de destruição. Nessa mesma linha, pensamos a tristeza como uma energia de introspecção. É o momento de entrar para reorganizar as coisas aqui dentro. Então, por isso, quando nós estamos tristes, a gente não tem vontade de sair, de conversar com as pessoas, de bater papo. A gente precisa ficar quieto, ou no máximo conversar sobre o que está acontecendo aqui dentro. As pessoas, por não entenderem a tristeza como uma energia de introspecção, acham que o melhor que a gente pode fazer é retirá-lo da tristeza. Vamos sair, vamos dar uma volta, vamos conversar. Não! Porque a energia é para dentro, então precisa se realizar indo para dentro. Mas vocês concordam comigo que quando nós temos uma pessoa triste, é muito mais fácil querer sair e ficar batendo papo do que ficar do lado dela em silêncio, não é? São muito poucas pessoas que conseguem suportar a tristeza do outro, de entrar lá na casa, levar um chazinho, uma flor, sentar, dizer: eu estou pensando em você, você sabe o quanto que eu te amo, o quanto que eu me preocupo com você? Sei. Então tá bom, estou aqui. Quer fazer uma oração? Não quero. Posso eu fazer oração em silêncio aqui? Pode. Faço a minha oração, dou um beijo e vou embora. Convidar para sair, o mundo está cheio dessa gente insensível e sem noção. Pessoas que consigam suportar a tristeza alheia são raridades. E muitas vezes a gente não consegue suportar a tristeza alheia, porque se a gente fica quieto naquele momento da tristeza do outro, isso vai evocar as tristezas que estão dentro de nós. As coisas que nós passamos por cima e tentamos esquecer, que nem sabemos que estão lá dentro e que vão ressurgir naquele momento. Então, vamos para a festa, para o folguedo, para o divertimento, não paramos um minuto. Ficamos falando o tempo inteiro, com a TV ligada, e 5 minutos que tem a gente já está no WhatsApp, no Facebook, vendo mensagem, videozinho e um monte de bobajada para não entrar em contato com o mundo interno. Porque o mundo interno está abandonado, como um terreno baldio que nós deixamos lá e algum dia vai ter que entrar e cuidar. A tristeza, ela não é mensurada de maneira saudável ou adoecida pela sua intensidade. Porque eu posso viver uma tristeza intensa e chorar todos os dias ao longo de 3 meses e isso não ser patológico. E posso viver a morte do meu filho, que cometeu suicídio, passar 2 semanas triste, choroso e depois voltar à minha vida normal e ter ali uma patologia embutida. Porque se a tristeza é uma energia de introspecção, é porque o convite dela é ir para dentro para que as coisas se reorganizem aqui dentro. Então, se eu estiver chorando todos os dias, porque eu estou pensando a respeito da minha vida e tentando conversar com Deus ou comigo mesmo, pensando como vai ser daqui para frente, ela é uma tristeza saudável. E às vezes eu nem choro, mas eu endureço. Meu marido me traiu com a minha melhor amiga. E aí, a partir disso, eu crio a concepção de que não dá para confiar em homem nenhum e de que não existem amigos. Essa pessoa não entrou num processo de tristeza, ela endureceu.
para não precisar entrar e rever que talvez aquela não fosse a melhor amiga, que talvez aquele marido ela tenha feito uma escolha precipitada, que talvez tenham criado uma relação superficial, o casamento foi esvaindo e não percebeu que o casamento não estava bem. Ela mesma que trouxe a amiga para dentro de casa, inconscientemente, Joana de Ângeles fala que às vezes a gente coloca ali para de alguma maneira destruir aquela relação que a gente não consegue fazer de modo consciente. E aí, se eu não parar para rever as coisas dentro de mim, se eu não parar para refletir o que eu estava fazendo naquele casamento, o que eu estava fazendo naquela amizade a ponto daquela pessoa me prejudicar, se eu não rever as minhas posturas, não há saúde aí. A saúde está em olhar para dentro e rever as nossas exigências, rever as nossas posturas. Meu Deus, a minha vida acabou depois que meu filho morreu. Mas por que eu pus a minha felicidade no colo do meu filho? Eu deveria ser responsável pela minha própria felicidade. O meu casamento foi uma tragédia, mas o que eu fiz para que o meu casamento se transformasse numa tragédia? O meu chefe me mandou embora, mas de que maneira contribuir para ser mandado embora quando um monte de outras pessoas não foram mandadas embora? A tristeza é um convite para entrar e rever as nossas posturas. Mas há quem seja mandado embora, diga porque o meu chefe não presta, porque nunca prestou, que no próximo trabalho também não vou me dedicar o tanto que eu dedicava. Essa pessoa não entrou, ela endureceu para não entrar em contato com seu sentimento. Isso é a tristeza patológica. E este sujeito que não entrar em contato com as suas tristezas, um dia vai deprimir. Porque como ele está deixando tantos buracos lá dentro, uma hora ele vai cair nesses buracos sem perceber. Porque ele está deixando tantas pendências que uma hora este caos vem à tona. E é aquela mulher que não chorou na morte do filho porque ela era forte, não chorou quando o marido separou porque ela era forte, não chorou quando a mãe e o pai morreram num acidente de carro, não chorou em dia nenhum. Aí depois, com 75 anos, morre um cachorrinho e ela entra em depressão. E aí a gente diz, meu Deus, mas por causa de um cachorrinho entrou em depressão? Não foi por causa do cachorrinho. É porque o cachorrinho foi a porta que abriu de todas aquelas outras tristezas que estavam lá dentro que o sujeito não viveu. O problema não está em viver a tristeza. O problema não está em chorar, em se sentir frágil. Não é esse o problema. Então, qual é o problema da tristeza? Não está prestando atenção? Ou estão pensando? Qual é o problema da tristeza? Qual era o problema do medo? O egoísmo. Qual era o problema da raiva? O egoísmo. Então qual é o problema da tristeza? O egoísmo. Porque na hora que a vida me dá uma rasteira, eu posso interpretar como o que o Senhor quer me ensinar com isso, ou eu posso interpretar como aquele vagabundo que me deu a rasteira. Eu colocar as responsabilidades no outro, sem me dispor a pensar as minhas atitudes, é o egoísmo. Eu estou sempre certo. As coisas são do meu jeito, tem que acontecer no meu tempo. Este é o sujeito egoísta que só tem olhos para si mesmo e acha que o seu umbigo é o centro do mundo. Meu Deus, o que eu fiz para contribuir para que esse casamento desandasse? Esse é o sujeito que está tentando superar o egoísmo. O que eu fiz para que eu fosse mandado embora desse emprego? O que eu fiz para que o meu melhor amigo me traísse? Sou eu saindo da expectativa de ser o centro do mundo e pensando o que eu preciso aprender, o que eu posso aprender, ou o que eu preciso pensar com esta experiência que a vida me ofereceu. E o maior exemplo para o medo sendo Jesus. Se o maior exemplo para a raiva era Jesus, para a tristeza, nosso maior exemplo também continua sendo Jesus. Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, diz que a tristeza era-lhe familiar, que fazia parte da sua vida. E o momento mais profundo e significativo de tristeza na vida de Jesus foi os que antecederam a crucificação no Getsemane. Jesus diz a alguns apóstolos que estavam ali ao lado: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Nós não conseguimos nem imaginar o que seja um espírito puro dizer que a sua alma está cercada pela tristeza até a morte. De tamanha tristeza que ele vivia, porque já estava antevendo os momentos de humilhação, de desrespeito, de desconsideração que ele viveria pela humanidade que ele veio
em nome do amor, as pessoas lhe cuspiriam na cara, lhe tirariam sarro, lhe humilhariam moral e fisicamente, e já antevendo tudo isso, vivia um momento de grande tristeza. É óbvio que ele não queria passar por aquelas experiências, igual eu não queria ser mandado embora do meu trabalho, eu não queria que meu filho morresse, eu não queria que meu casamento terminasse, eu não queria ter perdido dinheiro. Jesus também não queria passar por tudo aquilo, mas ele nos dá a maior lição de como viver as tristezas, porque no momento mais significativo, ele se volta a Deus e diz: Pai, seja feita a tua vontade. E aí, ao invés de reclamar ou esbravejar, porque a vida não se submeteu aos nossos desejos, simbolicamente nós nos dobramos e perguntamos o que Deus quer nos ensinar, qual é a sua vontade. E quando agimos assim, ouvimos na acústica da nossa alma o que precisamos transformar lá dentro, e as coisas se reajustam, se reorganizam e tudo tende a se acalmar. O grande desafio quando vivemos as tristezas é quando o egoísmo assume a frente. Eu não quero repensar, eu não quero assumir, eu não quero lidar, porque eu acho que eu estou certo e que a vida tem que ser do meu jeito. E que se ela não for do meu jeito, Deus não existe, Deus não é bom, os espíritos não me ajudaram, o trabalho no centro espírita não é forte e eu não vou continuar fazendo as coisas que eu fazia. Não, está tudo em ordem, está tudo correto. A tristeza é o convite de olhar para dentro e de reorganizar a alma. Então vejam que de maneira fascinante, quando não existia psicologia, quando não tínhamos o entendimento da filosofia como há hoje, quando não tínhamos este olhar do para dentro, Jesus já era um grande psicólogo nos ensinando a lidar com raivas, com medos, com tristezas, com alegrias. Jesus continua sendo o nosso referencial e precisamos de pessoas corajosas para assumi-lo como modelo e guia seguros. Por isso nós queremos terminar essa fala lembrando do poeta que diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas me nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar nossas consciências e fazer feliz o mundo. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas agradecidas a Deus pela oportunidade de estarmos na terra. Que sejamos as criaturas corajosas, capazes de eleger Jesus acima do nosso próprio egoísmo, acima dos nossos próprios interesses, para que a gente cultive as nossas emoções.